Bom dia, igreja. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Muito bem. Abra sua Bíblia lá, no livro de Ruth. Hoje nós vamos meditar basicamente acerca do livro todo. Obviamente nós vamos focar em algumas questões, né? O livro de Ruth traz 3 protagonistas: Ruth, Boaz e Noemi. E nós vamos ver o que Deus tem a nos ensinar através da vida de Noemi. Ruth, e aí nós vamos percorrer esse livro tão maravilhoso que tem me ensinado tanto. Amém? Vamos orar novamente? Querido Deus, é pela Tua graça que estamos aqui. É por meio do Teu amor sacrificial, o qual foi derramado e demonstrado através da vida, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E é por Ele que queremos viver, e é nele que podemos prestar culto. Queremos agora, neste momento, meditar na Sua palavra e conhecê-lo cada vez mais. Temos prazer na Tua palavra e nos aprofundarmos cada vez mais no conhecimento de Deus. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por me dar o privilégio e a graça de poder servir a Tua igreja e edificá-la através dos dons que o Senhor me deu. Tudo é Teu, tudo é para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, como foi dito aqui, nós estamos trabalhando acerca do tema de restauração, e hoje nós vamos falar sobre a restauração da nossa esperança. Mas antes disso, a gente precisa refletir sobre algo que é constantemente presente em nossa vida, que são as crises. Afinal de contas, quem aqui não passou ou está passando ou ainda passará por uma crise? Creio que todos nós temos isso em comum. E a grande pergunta que nós temos que levar em consideração dentro da nossa meditação nesta manhã é o quanto nós temos deixado que as circunstâncias modelem a nossa fé? Como nós reagimos ou nos comportamos diante das crises que assolam o nosso ser, a nossa vida, diante daquilo que acontece à nossa volta? Sobre quais fundamentos temos depositado a nossa esperança? Afinal de contas, irmãos, um pilar fundamental da restauração é a esperança. Esperança que habita em nosso coração e nos leva a acreditar que seremos restaurados. Esperança que tem como ponto principal a volta de Jesus Cristo. A esperança é um fator essencial para que de fato a nossa vida seja restaurada. Afinal de contas, o nosso Deus é um Deus da esperança. E como então o livro de Ruth, e principalmente Noemi, nos leva a meditar e nos ensina acerca da esperança? O primeiro ponto que nós vamos meditar: a crise não pode ser a estrutura da nossa esperança. Talvez o que eu esteja falando aqui seja muito difícil para você, assim como é também para mim. Mas nós não podemos nos deixar influenciar pelas circunstâncias à nossa volta. Nós não podemos nos deixar impactar pela crise a ponto de ela desestabilizar a nossa fé.
Porque as crises, elas vêm e vão. E se nós depositarmos e usarmos a crise como a estrutura da nossa vida e da nossa esperança, assim como as crises vêm e vão, assim também será a nossa fé, assim também será a nossa esperança. Abalada, outrora ela vai, outrora ela vem. Outrora estamos bem, outra hora estamos mal. Porque as crises são assim. E Ruth, Noemi, na verdade, está passando por um momento de crise, e isso já é identificado logo no início do livro. Vamos ler ali capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 5. Ruth, capítulo 1, versículos 1, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar a terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. O primeiro ponto aqui dessa nossa primeira lição é que, mediante a crise, nós não podemos fazer escolhas erradas, porque essas escolhas erradas trazem consigo consequências. E qual foi a escolha errada aqui nesse trecho? Foi a escolha de Elimeleque. A nação de Israel estava passando por uma crise, mas essa crise não necessariamente era crise de fome, como está relatado aqui no versículo 1. Era uma crise espiritual, uma crise de identidade. O livro de Ruth, ele está dentro do contexto ali também da história do livro de Juízes. E a gente sabe por meio do livro de Juízes que a nação de Israel estava vivendo uma inconstância, um ciclo, o ciclo de juízes, como muitos teólogos dizem. Havia uma degradação moral da nação de Israel, uma idolatria, onde Deus julgava o povo e depois trazia um juiz para então libertar o povo, e o povo vivia por um tempo debaixo da vontade de Deus, agradando a Deus, mas daí então eles se esqueciam de Deus e voltavam para aquele ciclo de degradação moral, espiritual, de idolatria. E por conta dessa condição, Deus então julga o povo. Porque Deus, afinal de contas, Ele ama o pecador. Isso é um fato, mas Ele odeia o pecado. E Deus, como um pai, Ele açoita quem ama e corrige quem chama de filho. E Ele corrige então a nação de Israel, trazendo fome. E aqui tem um aspecto muito interessante e importante acerca da pessoa de Deus. A providência divina, a sua soberania não atua somente em circunstâncias que nos favorecem, em coisas boas, mas Deus atua até mesmo quando a circunstância parece não tão favorável. Afinal de contas, eu falei que tem 3 protagonistas, né? Mas o principal, o autor da história, aquele que escreve o roteiro, é Deus. É Ele quem direciona por onde a história vai caminhar. E aqui então, a nação de Israel é assolada pela fome como consequência de seus pecados. É uma crise, afinal de contas, o alimento é algo essencial à nossa vida. A fome aqui com certeza impactou a economia da nação. E Elimeleque, diante dessa crise, como o cabeça do seu lar, ele precisa tomar uma decisão. Porque com certeza houve impactos terríveis também na sua constituição ali familiar. Então ele decide ir para outra terra, para Moabe. E aqui, irmãos, muitos teólogos se dividem ao entender essa decisão de Elimeleque. Porque por um lado, ele como homem,
como aquele que é provedor e protetor, ele precisa tomar uma decisão e trazer o sustento para a sua família. Não é verdade? E diante dessa realidade, ele tomou a decisão de ir para uma terra onde tinha mais condições favoráveis para que a sua família então fosse restabelecida, financeiramente falando, economicamente falando. Mas por outro lado, ele decide ir para uma terra onde a possibilidade de ele ficar longe de Deus ia ser muito grande. Porque Moabe era uma terra idólatra. Havia muita idolatria, muitos deuses. Isso está lá no capítulo 1, versículo 15. Olha só, disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Então, ao passo que a decisão de Elimeleque parece de um certo ponto acertada, a fim dele pensar na provisão que ele poderia oferecer à sua família, mudando de local, ela é questionável pelo fato dele estar indo por uma terra onde Deus não é adorado. E aqui tem um ensino muito importante para nós, irmãos. Quantos de nós, diante da crise, tomamos decisões que muitas vezes, aparentemente, são favoráveis, mas que acabam nos levando para longe de Deus? Vou dar um exemplo. E aqui, queridos, eu não estou dizendo se é certo ou errado, eu estou dizendo se é, no mínimo, questionável. Eu sou professor. Hoje trabalho numa escola de futebol. E estou ali na escola trabalhando, aí vem e passa um dono de uma outra escola, em um outro estado. Ele vai lá, ele gosta do meu trabalho, ele fala assim: Alisson, tenho uma proposta para te fazer. Eu quero que você trabalhe para mim, porém você vai ter que viajar constantemente. Você vai ficar final de semana, 2, 3 finais de semana fora de casa, vai viajar, vai ficar 15 dias fora, mas você vai ganhar tantos por mês, muito mais do que você ganha aqui. É uma situação da qual a gente vê constantemente na nossa vida. O quanto a minha decisão, nesse exemplo, de aceitar esse emprego ia implicar na minha família, sendo coisas boas ou ruins, mas na minha igreja, nas minhas amizades. Então, por muitas vezes, irmãos, diante da crise, nós precisamos questionar essas decisões que nós tomamos a fim de do que elas vão gerar em nossa vida, como elas vão impactar a nossa volta. Talvez Elimeleque não fez essa reflexão. Ele pensou numa perspectiva que é adequada e é considerável, que é de fato o cuidado com a família. Mas será que o fato dele ter deixado da sua terra, Belém de Judá, não fez com que ficasse mais distante de Deus, apesar de, economicamente falando, ele estar melhor? A continuidade do texto mostra que a escolha não foi tão assertiva assim quanto parece. O ensino aqui, irmãos, é que muitas vezes nós fugimos, não da crise, mas do Deus que pode e vai estar presente com você na crise. Nós não fugimos da crise. Muitas vezes nós fugimos de Deus. E é o que Elimeleque fez. Ao estar longe da sua terra, da nação que, mesmo estando em pecado, ele decidiu para um lugar onde Deus ao menos era cultuado. E isso traz consequências graves para a sua família. A primeira delas, irmãos, é a morte. Está aqui no texto. Versículo 3. Morreu Elimeleque.
A morte foi a consequência dessa escolha. Outra consequência dessa escolha, além da morte do patriarca, do cabeça do lar, foi a morte dos filhos. Mas antes da morte dos filhos, há uma outra escolha, no mínimo questionável, que aconteceu aqui. Versículo 4. Versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. E irmãos, antes que você pense, o casamento com mulheres moabitas não é pecado aqui, mas é uma situação questionável. Porque se eles se casaram com as mulheres moabitas, isso já demonstra que eles não tinham esperança de um retorno para Belém, onde eles poderiam casar com mulheres do seu povo. O fato deles constituírem família ali em Moabe já demonstra que não há esperança de retorno, que aquele lugar ia oferecer o que eles precisavam. E assim eles poderiam dar sequência também à descendência. Mas aí há uma terceira consequência dessa escolha questionável. Aí sim. Morreu o pai. Os filhos se casaram com mulheres de outros povos. E o que acontece depois? Eles ficam 10 anos naquele lugar. 10 anos. Você acha que 10 anos é uma residência passageira? Eles não queriam voltar. Eles já estavam acostumados com aquele ambiente, com aquela cultura. Eles não queriam voltar mais. Mas aí há uma outra consequência. Versículo 5. Morreram também os filhos. E como está Noemi dentro desse quadro tão desastroso e triste? Sem marido, sem filhos, pobre, sem descendência. Logicamente, diante dessa situação, desse recorte da história, em meio a essa crise tão devastadora, talvez a reação lógica e mais imediata é de fato a falta de esperança. Afinal, essa mulher estava sozinha. Ou ela achava que estava sozinha, na verdade, porque ela perdeu o marido. Os filhos casaram com mulheres que não eram do seu povo. Ela estava num lugar que ela ia ficar ali, não ia mais voltar para o seu povo. Estava longe do consolo de Deus e do seu povo. E depois ela perde os filhos. Não vai ter mais descendência. E faz sentido quando o autor aqui de Ruth diz assim: a mulher ficou desamparada. E realmente, diante de uma condição dessas, a reação mais imediata e esperada é a tristeza e o sofrimento. Mas aqui tem um ensino muito especial para nós, irmãos. A palavra nunca diz que a gente não pode sofrer. Muito pelo contrário. Ela diz que nós vamos sofrer. A palavra de Deus nunca diz que em meio à crise nós não podemos questionar, argumentar com Deus. Pelo contrário, o livro de Jó é uma prova viva de que nós podemos questionar a Deus, com temor e reverência, obviamente. Os salmos, dos 150 salmos, se eu não me engano, 70 são de lamento. Aonde muitas vezes o autor do salmo diz o quê? Até quando? Ai de mim! E isso é a palavra revelada e inspirada por Deus. A questão, irmãos, não é que nós não podemos sofrer diante da crise, chorar diante da crise, ou até mesmo questionar a Deus por aquilo que está acontecendo. A questão é para onde nós direcionamos a nossa esperança
esperança? Sobre qual estrutura está fundamentada e enraizada a nossa esperança? Afinal de contas, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada é que eu posso adorar a Deus através do meu sofrimento. Eu posso adorar a Deus através de cada lágrima que cai dos meus olhos. Eu posso. Noemi então se vê desamparada diante desse quadro de sofrimento e de crise. E como então ela reage? Isso nós vemos lá no versículo 19 ao 21. Vamos ler. Capítulo 1, versículos 19 ao 21. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém elas lhes diziam: não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Essa é a reação de Noemi diante da crise. E aqui nós temos um ensino muito importante, querida igreja. A falta de esperança, ela muda e ela impacta até mesmo a nossa própria personalidade, a nossa própria identidade. Porque o que acontece com a Noemi? Ela muda. A falta de esperança impacta a nossa personalidade, impacta os nossos relacionamentos, impacta a nossa conduta. Antes ela era conhecida como Noemi, agradável, que é o significado basicamente do nome. E depois ela se torna Mara, que significa amarga. A amargura tomou conta do coração dessa mulher diante das circunstâncias à sua volta, mas não necessariamente porque as circunstâncias estavam a afetando, mas porque a esperança dela estava depositada naquelas circunstâncias, não no Deus vivo que intervém constantemente na nossa história e na nossa vida. Ela se deixou influenciar por aquele momento, por aquelas crises, por aquelas dificuldades, e isso impactou a própria identidade dela enquanto pessoa. Ora, alguém que era agradável, e uma pessoa agradável para mim é aquela pessoa que quando entra no ambiente, ela não fala nada. Tem pessoas que têm esse dom, para mim é um dom. Ela não precisa falar nada, só do fato dela estar ali já parece que traz uma paz, uma alegria, um negócio diferente. Tem pessoas que são assim, e eu creio que Noemi era uma dessas pessoas, que chegava no ambiente e parece que mudava um pouco, né? Até o próprio comportamento das pessoas que estavam ali, porque tem pessoas que trazem essa harmonia, pessoas que têm o dom da hospitalidade, por exemplo, tem muito isso, né? De receberem a gente na sua casa e a gente parece que está em casa. A gente precisa até colocar os pés em cima do sofá, né? De tão confortável que a gente fica. Tem pessoas que têm esse dom, e eu acho isso maravilhoso. E eu creio que Noemi era uma dessas pessoas que ela era agradável, era gostoso estar na presença de Noemi. Era confortável. Mas a falta de esperança dessa mulher era tão grande. O fato dela ter depositado todas as suas perspectivas sobre as crises fez com que ela mudasse. Ela se tornou alguém amarga, tomada pela amargura, pela tristeza, pelo sofrimento. Mas a falta de esperança, irmãos, ela não só atinge quem somos, ela faz algo muito pior. Ela impacta a nossa perspectiva sobre quem Deus é. A falta de esperança impacta a nossa perspectiva, o nosso conhecimento acerca de quem Deus é. E isso é muito mais grave. Olha só o que ela diz sobre Deus. Versículo 13, ainda do capítulo 1. Espera-lo-eis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas,
porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Versículos 20 e 21 novamente. Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? A grande questão aqui, irmãos, como eu falei no início, Deus age até mesmo por situações adversas. Deus mantém o controle de tudo, mesmo quando as coisas para nós estão ruins. A grande questão é que nós precisamos entender como a crise, como o sofrimento são usados por Deus para moldar a nossa vida. A própria palavra traz um conhecimento divino a respeito disso. Tiago, abra lá, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. As crises, as provações são usadas por Deus para moldar a nossa fé e o nosso caráter e tornarmos nós ainda mais parecidos com Cristo. Esse é um dos objetivos da provação. Esse é um dos objetivos das dificuldades que nós temos na nossa vida. A grande questão é sobre qual olhar nós estamos lançando. Qual olhar nós estamos lançando sobre essas dificuldades? Porque o fato é que se nós olharmos da maneira errada, a nossa perspectiva sobre a gente vai mudar. E a nossa perspectiva sobre Deus muda também. E se nós não conhecemos a Deus, e se nós não temos uma perspectiva adequada sobre quem Deus é, a nossa forma de cultuar a Deus vai ser errada. Qual é o nosso comportamento diante da crise? E aqui eu gostaria de dar um testemunho, não meu, mas de um homem chamado Martim Lutero. Martim Lutero perdeu 2 filhas. E quando ele estava com uma delas no seu colo, nos últimos momentos da vida dessa filha, ele pergunta para ela: o que você prefere, filhinha? Estar com o papai ou ir para os braços de Deus? E essa filha, com 13 anos de idade, responde: eu prefiro ir estar nos braços de Deus. E no final da conversa, ela falece nos braços de Martim Lutero. E ele diz: a graça na ressurreição. Porque afinal de contas, num mundo caído, cheio de crises e sofrimento, a nossa esperança deve estar fundamentada na ressurreição, na volta de Cristo, onde nós vamos nos reencontrar com todos aqueles que partiram na fé, mas acima de tudo, nós vamos ver a Jesus, e isso é maravilhoso. É para onde nós devemos olhar no momento de dificuldade, irmãos. O autor e consumador da nossa fé, aquele que não nos abandona ainda no mais profundo vale. Deus vai estar lá com você, Ele não só te ouve, mas Ele está presente. Já diz o salmista: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Amém. E essa verdade que deve ser o fundamento da nossa esperança, a presença do Deus vivo em toda e qualquer circunstância. Qual é o nosso comportamento diante da crise? Eu espero, irmãos, que durante as pregações sobre restauração,
que nós possamos ir aos pés da cruz, que nós possamos ir e se achegar até o trono da graça de Deus e desfrutar do seu cuidado e do seu consolo. Mas esse Deus então que se manifesta e é providente até mesmo em circunstâncias que aparentemente são ruins, Ele vai nos dando tiragostos da sua providência em coisas boas. Ele vai nos dando pequenos spoilers daquilo que Ele vai fazer no final. E Ele faz nessa história inclusive. Perceba, a gente acabou de ler então uma situação de crise tremenda, de sofrimento muito grande. Nós estamos vendo a reação de Noemi diante dessas circunstâncias. Ela se torna alguém amargurada, ela se torna alguém que questiona a Deus, mas não no sentido positivo, mas no sentido em que ela se sente abandonada, em que ela não vê mais Deus ao seu lado. Mas ainda assim Deus manifesta e dá expressões do seu cuidado e da sua provisão. E Ele faz isso ali no versículo 6, leia comigo. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. E aqui há uma questão muito interessante, né? Belém significa casa do pão. E qual era a crise que estava tendo ali? Falta de comida. E agora então, por meio da providência divina, elas voltam, elas desejam voltar, porque elas se veem sem esperança também naquele local. Afinal de contas, ela perdeu tudo. E ela volta então para sua terra. E lá ela ouve que Deus se lembra do seu povo. Irmãos, Deus não esquece de você em nenhum momento. Parece, a gente acha, mas Deus age no silêncio. Deus age no vale escuro da alma. Deus age no mais profundo abismo. E Ele manifesta e Ele expressa o seu cuidado e o seu consolo diariamente. E aqui Deus ouve o clamor. E Ele então restaura, primeiramente, a condição econômica, social daquela nação. E diante disso, então, elas decidem sair, caminhar, mudar a rota, porque há uma luz ainda, um raio de esperança. Mas para Noemi, isso ainda não é o suficiente, porque a falta de esperança, irmãos, ela nos cega, a ponto de não enxergarmos aquilo que Deus está fazendo diariamente na nossa vida. Ela nos cega a esse ponto, irmãos, de não desfrutarmos das bênçãos que Deus dá todos os dias. Noemi não tinha enxergado ainda o que Deus estava fazendo. Mas, pelo contrário, sua nora, uma moabita, ela não era do povo de Israel, era incrédula. Ela sim tem esperança. E olha só, a gente vê nesse diálogo então Noemi falando para suas noras: vão embora, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, não tem como, eu já estou velha, eu não posso engravidar, e ainda que eu engravide, vocês vão esperar os meus filhos ficarem grandes, para aí vocês poderem casar com eles, e daí terem filhos e continuar a descendência? Noemi quer que elas não continuem, sigam a vida, vão para a casa de seus pais, casem com alguém do seu povo, vocês são novas ainda, porque também a Orfa e Ruth não tinham filhos. E ela então incentiva as suas noras a tomar essa decisão de voltar para a sua terra, não ir com ela, porque ela não tinha nada do que oferecer. E nesse diálogo, uma das noras faz uma escolha, Orfa. Versículo 14. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Ela fez uma escolha.
Aparentemente, diante desse quadro, com uma sogra, ela estava com a sogra, né? O que para muitos é um desespero, né? Mas para ela queria ficar com a sogra. Ela estava com a sua sogra não tinha nada. Pobre, não tinha descendência, não tinha nada. Ela fez a escolha que para ela parecia a mais ideal: voltar para a sua terra, para Moabe. Estava conversando com o Renan antes do culto e há algo muito interessante no plano de salvação, na história, na narrativa da salvação que Deus escreveu antes da fundação do mundo. Nós não somos seres passivos dessa história. Deus nos chama para praticar, para sermos ativos nessa história. E aqui há uma oportunidade das duas noras se tornarem pessoas que estão juntos, que estão caminhando junto nessa história. Uma delas faz uma escolha que aparentemente era a mais lógica, mas não é a correta. Enquanto isso, Ruth decide ficar com a sua sogra. E a Bíblia fala aqui no versículo 14, se apegou a ela. Ruth demonstra fidelidade a Noemi. Mesmo diante de uma circunstância terrível, perceba o comportamento diferente. Enquanto Noemi não desfrutava das bênçãos que Deus fazia, nesse momento de crise, quando ela decidiu escolher como fundamento para sua esperança, ou a falta dela, as crises, Ruth, que é moabita, que não é do povo de Israel, decide agir de outra forma. Ela escolhe ir com a sua sogra, apesar das circunstâncias. Isso demonstra um amor leal, o hesed, amor leal. Mas o que eu acho mais impactante a respeito de Ruth é que ela não é só leal a Noemi. Olha só, versículos 15. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada, vai com ela. Talvez lá você encontre os seus pais, talvez lá você encontre um marido, você vai voltar a cultuar os seus deuses. E olha só o que Ruth diz. Disse, porém, Ruth, não me enche para que te deixe, e me obrigue em não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Um amor fiel, um amor leal. Mas ela demonstra esse amor não somente por Noemi. Olha a continuidade do versículo. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ruth tem esperança. E a manifestação de que Ruth tem esperança é o fato dela ser alcançada pela salvação que há em Deus. Aqui está um relato da conversão de Ruth. Quando ela declara que o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, ela está dizendo não para todas aquelas outras alternativas que existiam lá em Moabe. E ela decide então, não somente amar Noemi, mas amar também o Deus de Noemi. Porque ela tem esperança. Ela reconheceu que aquele Deus era a estrutura, o fundamento, a pessoa sobre a qual ela devia depositar a sua esperança. Isso é muito forte, irmãos, porque, novamente, Ruth não era do povo de Israel. Ela era moabita. Sabe como o povo de Moabe surgiu? Gênesis capítulo 19. Ló está com as suas duas filhas. Lembra dessa história? O que acontece? As filhas têm um relacionamento com o próprio pai. E é de uma dessas filhas que sai o povo de Moabe. Essa é a origem desse povo, um incesto. Ruth era desse povo, mas ela decide deixar os deuses do seu povo para servir ao Deus verdadeiro, porque ela tem esperança. Ela tem esperança.
Então as duas, Noemi, olha a posição daquela mulher e ela fala, no versículo 18: vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Fico imaginando Noemi. Noemi já estava amarga, né? O que ela fez? Não vou ficar insistindo não. Então vem comigo logo de uma vez e vamos junto. E aqui está um aspecto interessante, irmãos, sobre a providência divina. Primeiramente, a palavra de Deus diz lá no versículo 6, que Deus lembrou do seu povo e estava restaurando a situação dele, dando novamente alimento. E agora Deus demonstra a sua providência a Noemi através de quem? Através de Ruth. E aqui está mais uma demonstração, irmãos, de como a falta de esperança faz com que a gente fique cego diante daquilo que Deus faz, porque Noemi não estava sozinha. Apesar dela ter perdido o marido, perdido os 2 filhos, ela não estava sozinha, ela estava com Ruth. E Ruth não era uma nora que queria só se aproveitar da condição da sua sogra. Ruth a amava lealmente, com um amor que vem de Deus. Não havia pessoa melhor para Noemi estar do que com Ruth. Alguém que tinha esperança no Deus da aliança, que é fiel às suas promessas. Mas há mais uma manifestação da providência divina, e essa é muito sutil. Versículo 22. Sim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Olha a providência divina, irmãos. Eles foram para Moabe. Primeiro, eles saíram de Belém porque não tinha comida. Eles foram para Moabe, para um lugar distante da sua cultura, do Deus que eles serviam. Passaram lá 10 anos. Ficaram sem nada. Resolveram voltar, porque havia ainda um raiozinho de esperança, porque elas tinham ouvido que Deus lembrara do seu povo. Então elas retornam, e elas retornam justamente no momento em que o que acontece? No princípio da cega da cevada. Ou na linguagem de hoje, né? Quando as plantações estavam bombando. Elas chegam justamente nesse momento. É o acaso, Alisson. É coincidência. Irmãos, cristão não pode acreditar nessas coisas, queridos. É o Deus que é o autor da história, com a sua mão conduzindo no tempo certo, no momento certo. Elas chegaram no momento certo. E mediante a isso, irmãos, você deve conhecer a história, nós não temos tempo para nos aprofundarmos aqui nos capítulos 2 e 3. Mas então, quando elas chegam lá em Belém, nesse momento em que Deus providenciou, Ruth vai aos campos colher alimento. E lá ela conhece um homem chamado Boaz. E aqui, irmãos, para você que assiste novela, dorama. Para com isso, irmãos. Essa história de amor aqui dá um baile em tudo isso. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Uma palavra para os homens, principalmente para os líderes de ministério de homens. Se você deseja que os homens da nossa igreja sejam homens de verdade, que a gente possa estudar a vida de Boaz. Porque ele foi protetor, ele foi provedor, ele foi aquilo que é extinto hoje na nossa geração, ele foi cavalheiro, ele cuidou de Ruth, ele não abusou de Ruth. Então, se nós queremos aprender a ser homens, antes da gente aprender a fazer um churrasco e trocar pneu do carro, que a gente leia a história de Boaz. É um homem de verdade. É um homem de verdade, irmãos. Ele protegeu a Ruth. Ruth, eu quero que você ande com as minhas servas, para que você... E eu já falei para os meus empregados que eles não toquem em você.
Boaz cuida dela. Ruth, pode comer do que você quiser. Vem jantar com a gente. E leva o que sobrou para tua sogra. E quando Ruth e Noemi arquitetam um plano, a gente vai ver um pouquinho disso agora. Ruth vai lá. Noemi fala para ela assim: toma um banho, põe seu melhor vestido, se perfuma e deita aos pés lá de Boaz. E Boaz acorda, tem uma mulher nos pés dele. Sabe o que ele faz? Nada. Ruth e Noemi falam: não, mas você é o nosso resgatador. Só que tem um resgatador que vem antes de mim. E eu preciso ver se ele quer resgatar vocês. Olha que homem, gente. Raridade isso. Então, se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, leia a história de Ruth. Leia, veja, perceba o comportamento de Boaz, que é um verdadeiro homem. E as mulheres da mesma forma. Ruth, uma mulher virtuosa. Isso é dito no livro. Boaz olha para ela e fala: você é uma mulher virtuosa. Então a gente vê a provisão de Deus agora através da vida de Boaz, como resgatador. O que isso significa, irmãos? Havia uma lei, na verdade 2 leis. Elas estão lá em Deuteronômio 25 e Levítico 25. A primeira delas é a lei do levirato, onde se uma mulher era casada, quando o seu marido falecesse, era a responsabilidade do cunhado casar com aquela mulher, ou do parente mais próximo, para que a descendência continuasse. Essa era a lei do levirato. E havia uma outra lei, que é essa de Deuteronômio 25, que é a do resgatador, que era aquela pessoa que podia comprar a propriedade daquele que havia perdido o seu provedor e comprar também a liberdade do escravo. Esse era o resgatador. E alguns teólogos vão dizer que no livro de Ruth há um combo entre essas 2 leis, a do levirato e a do resgatador. E é por isso que Boaz é chamado de resgatador. A providência divina se manifesta também na pessoa de Boaz. Ainda há esperança nos campos do Senhor. Continuando, irmãos, esse resgatador bondoso, generoso, cuidadoso, protetor, ele é usado por Deus para manifestar e expressar que ainda há esperança. E mediante essas manifestações de que Deus age e de que Deus vai fazer algo, apesar do sofrimento e através do sofrimento, faz com que Noemi novamente tenha sua identidade impactada, o seu comportamento impactado, mas agora num aspecto positivo. Veja lá, capítulo 2, versículo 19 e 20. Capítulo 2, versículo 19 e 20. Olha só a mudança que Deus realiza na vida de Noemi. Alguém que era agradável, por conta da falta de esperança se tornou amarga, mas por ter visto a mão de Deus conduzindo a história, novamente tem o seu ânimo restaurado. Olha lá, versículo 19 e 20. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. À medida que Noemi vê a mão de Deus, a esperança sendo manifesta nessas expressões da providência divina, ela tem o seu ânimo restaurado e ela volta então a adorar a Deus. Outrora ela tinha feito o quê? Reclamado, questionado, duvidado. Mas agora então ela olha para aquilo que Deus está fazendo e ela o louva. Bendito
seja ele do Senhor. Ela fala no 19, 19, então lhe disse a sogra, onde ele trabalhava, bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Noemi enxerga a manifestação da providência divina na vida de Boaz, e ela louva a Deus. Ao mesmo tempo em que a falta de esperança traz impactos profundos na nossa fé e no nosso caráter, às vezes você não vai se tornar uma pessoa amarga, mas você vai se tornar uma pessoa pessimista, ou alguém muito irado. A questão é que a falta de esperança, ela muda o nosso caráter. Ao passo que, quando a nossa esperança é restaurada, não somente a nossa identidade é restaurada, não somente o nosso caráter é restaurado, mas o culto é restaurado. Nós passamos a adorar a Deus com tudo que temos, com tudo que somos e como Deus quer. Amém? Então essa mulher, diante daquilo que Deus está fazendo na história, ela percebe, ela começa a perceber a mão de Deus agindo e intervindo na história. E ela então passa a louvar a Deus. E ela tem esperança também com base na palavra. A gente vai ver agora o plano que elas arquitetaram. Veja lá. Versículo 22. Disse Noemi a sua nora, Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para acolher até que a saga de cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Capítulo 3. Disse-lhe Noemi sua sogra, minha filha, não hei de eu te buscar-te um lar para que seja feliz? Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto fizeste, me disseres, farei. Então elas têm um plano para conquistar. Na verdade, Boaz já tinha caído já de amores por Ruth já há algum tempo. Os dois, na verdade, né? Mas eles arquitetam um plano. E aqui, numa primeira olhada, parece que é uma jogada de interesse, né? Porque Boaz era mais velho que Ruth. E ele era rico. Parece, né? Mas como eu disse, isso aqui, toda essa história, ela tem base na palavra de Deus. Levítico 25, Deuteronômio 25. Então essa estratégia aqui, ela não está fora da vontade de Deus, ou é pecaminosa. É o que a gente faz com o nosso par. Você quer mudar um pouquinho as coisas? Você toma um banho, você compra um perfume diferente, você passa uns negócios na cara, você arruma o cabelo, você muda algumas coisinhas, vai sair num lugar diferente. Isso é pecado? Lógico que não. Hã? O que é? É o marketing, né? Não é pecado. E o que Ruth e Noemi planejam não é pecado, porque tem base na palavra de Deus. Ou seja, a esperança dessas duas mulheres, duas viúvas, não tem base necessariamente na pessoa de Boaz, nas circunstâncias, mas a base dessa esperança e desse plano é a palavra de Deus. Ou seja, se você quer ter a sua esperança restaurada, você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa conhecer ao Deus da Bíblia. Nós somos conhecidos até hoje, antigamente era ainda mais, como o povo do livro. Sabia disso? Povo do livro. Porque os cristãos são conhecidos pela história por estudarem profundamente a palavra de Deus. E quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais a sua esperança é renovada e restaurada. E diante dessa circunstância, o que acontece então com essas mulheres? Com Noemi? A esperança restaurada renova a vida de Noemi. Capítulo 4, versículos 13 ao 17.
capítulo 4, versículos 13 ao 17. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou um menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo a Noemi: nasceu um filho, e eles chamarão Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então Deus, com a sua providência e sua boa mão, conduzindo a história, restaura a história de Noemi. E aqui é muito interessante que os teólogos vão dizer que esse trecho tem a mesma quantidade de letras que o capítulo 1, dos versículos 1 a 5, porque eles querem destacar Noemi como protagonista nesse momento. E a gente vê que Deus restaura então a esperança de Noemi, restaura a sua identidade. E é muito interessante que o filho é de Boaz e de Rute, certo? Mas olha lá o versículo 17. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo a Noemi. Mas não foi Noemi que teve o filho. Mas anteriormente, a gente vê no 16, Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Aqui rolou como se fosse uma espécie de adoção por parte de Noemi ao filho de Boaz e de Rute. E ela então cuidou desse menino. E ela o tratou como se fosse o seu próprio filho, porque afinal ele seria o seu resgatador. Assim como nasceu aquele menino, nasceu uma nova Noemi, restaurada pela mão poderosa e providente de Deus. Por isso, irmãos, nunca esqueça, Deus vai restaurar. Não sei o que, não sei quais são suas dores, suas lutas. Deus vai restaurar. Se você fazer assim como Noemi, como Rute, acreditar e manter a fé na esperança viva de um Deus que age além da história, acima daquilo que nós podemos crer e ver, porque esse Deus é fiel. Muitos de vocês sabem do nosso testemunho, e eu tenho aprendido, irmãos, eu vejo na história da narrativa bíblica, quando homens e mulheres se encontravam com Deus, eles levantavam altares que simbolizavam aquele momento. Eu não tenho altares na minha casa, mas tem algumas coisas que me lembram da provisão do Deus da esperança. E uma das manifestações do Deus da esperança é a Beatriz. Obviamente ela não vai substituir o Natan, mas ela é a manifestação de um Deus que age, cuida e que exerce a sua soberania sobre a nossa vida. A minha esposa, o meu casamento, o fato de nós continuarmos casados apesar do luto e da dor, é uma manifestação da graça e do poder de Deus que transforma, que restaura. E talvez um testemunho que eu ainda não contei. Em 2024, passei no concurso da prefeitura. Todo mundo quase sonha em ser concursado, não é verdade? E para resumir, sofri muito. Fui humilhado. Fiquei 7 meses sem salário. Em algo que todo mundo diz que é o sonho. E aí saí. Foi uma decisão difícil, mas saí. E depois fui chamado para trabalhar numa escola cristã. Também era um sonho meu,
trabalhar numa escola cristã, a fim de proclamar o evangelho, de poder investir usar a educação como ferramenta para proclamar a Cristo. Enfim, os propósitos tanto meus quanto dos donos da escola não batiam. Saí. Planos frustrados, sonhos destruídos, a saúde decaindo. Mas em tudo isso, irmãos, eu posso afirmar, apesar da minha falta de fé e apesar muitas vezes da minha falta de temor, Deus nunca me abandonou. Nunca. Nunca. E eu posso afirmar hoje, não como Jó, obviamente. Jó é muito melhor do que eu, infinitamente. Mas que toda a situação serviu para que hoje eu conhecesse muito mais a Deus do que eu já havia conhecido na minha vida. E hoje eu sei que Deus é o Deus da esperança. E Deus é o Deus que intervém na nossa história. Hoje eu trabalho a 20 minutos da minha casa a pé. Trabalho com futebol, que eu gosto pouco. Jogo pouco também, mas gosto pouco de futebol. Trabalho no maior clube do sul do Brasil. Qual que é o maior clube do sul do Brasil? O Atlético. Não posso deixar de falar isso, né? Tirar uma casquinha. Há controvérsias. É questionável. Essa escolha é questionável. Mas, gente, trabalho aqui no Jitos, para quem conhece aqui, sei lá, 1 quilômetro menos até da igreja, num horário extremamente flexível que me dá a possibilidade de cuidar da minha saúde e de estar mais tempo com a minha família. Deus é o Deus que intervém. Deus é o Deus que restaura. Deus é o Deus da esperança. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.